estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa entrevista à distância e continuando falando daquele assunto que está marcando todo mundo, né? Que é a questão do novo coronavírus. E para isso nós estamos recebendo, tendo a honra de receber o secretário municipal de saúde de Palmas, Daniel Zemuner, que vai falar para a gente sobre como anda essa situação da Covid-19 aqui na capital. Daniel, primeiro, obrigado por você receber a gente. O que nós temos visto aí, eu tenho acompanhado o levantamento, e nós vimos que em 11 dias houve um aumento de confirmações de casos de 65%. É isso mesmo? Você sente esse volume crescendo de casos nesses últimos tempos? É isso mesmo, Kleber. A gente tem um estudo que a gente vai atualizando constantemente aqui na secretaria, que os 10 primeiros dias, desde quando do primeiro caso, a média era de 0,4, 0,5, 0,5 casos dia. Né? Aí, nos 10 dias anteriores, ele passou para 0,8. E agora, esses últimos dias, ele já está a 1,2 casos dia. Né? Tem dias que não tem, mas ontem, por exemplo, foram 3 casos. Né? Então, isso já era esperado. Né? O isolamento, ele não acaba com os casos, ele diminui a velocidade da contaminação. E isso já era esperado pelo sistema, né? A gente está adiando uma curva aí, uma ascendência, para que a gente possa nos organizar para poder fazer esse atendimento adequado à população. Eu entrevistei o Dr. Neilton Araújo e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, Kleber, quanto mais o isolamento social funciona, mais parece que ele não é necessário. É mais ou menos isso? Quer dizer, você acha que nós não tivemos uma ascendência tão forte da curva por conta do isolamento? Exatamente, Kleber. Eu concordo com a fala do Dr. Neilton e a gente tem visto isso até as políticas, os empresários acham as medidas necessárias porque temos poucos casos. Mas a reflexão é o contrário. A gente tem poucos casos porque nós tomamos as medidas antecipadas. Não significa que não vamos ter maior número de casos no futuro. Isso, a gente nunca falou isso. Né? A gente não consegue fazer uma paralisação aí do vírus. Né? A gente adia isto com isolamento. Isso nos dá tempo para poder organizar. Então, quanto mais eficazes as ações, mais parece serem desnecessárias, né? E alguns estados a gente viu o contrário. Como não tomaram as medidas, hoje eles já estão num volume de casos que já o sistema está, como os epidemiologistas e sanitaristas falam, estão colapsando, né? A capacidade do sistema é insuficiente para atender o número de casos. Ou seja, muita gente fala assim, a prefeitura e o governo também, né, naquele momento, foi muito precoce na quarentena. Na verdade, essa precocidade foi positiva, agora nós estamos vendo, né? Sim, foi positiva e nos permitiu até nos últimos dias de flexibilizar, voltar à feira, voltar à construção civil a semana passada, acredito. Né? E estamos aí conversando com vários empresários também para ver a medida de como isso pode ser retornado. Não como da forma que era, mas com medidas restritivas e tudo. E isso nos permite fazer isso agora, né? Enquanto outros que começaram tardiamente estão tendo essa dificuldade. Né? Então, eu acho que foram positivas, foram acertadas as medidas. Né? E temos outros estados que também têm esse cenário um pouco mais positivo e outros com os casos muito já bem avançados, não sei se perto ainda do ápice da doença, mas eu acredito que se não estão próximas, logo nos próximos dias isso também vai começar a estourar, né?
Semana passada começou, inclusive, aqui em Palmas, a funcionamento da feira nesse sistema especial, né? Como foi Isso. essa primeira semana de experiência? Porque eu vi alguns especialistas preocupados se realmente conseguiria evitar o tumulto, aglomerações. Como que foi? A gente teve o primeiro dia, teve alguns problemas que a gente foi corrigindo, porque o que a gente entende é que desde que tenham as medidas para se cuidar, a proteção, né, o cuidado em limpar as mãos, a gente diluiu a feira, ao invés de apenas 2 dias, ela está diluída na semana toda. A gente evitou as barracas de produtos processados, porque ali sim tem um volume maior de pessoas e que ficam ali, né? Quem vai comprar um alface, um tomate, enfim, ele compra e vai para embora, né? E da mesma forma que ele faz dentro do supermercado. E ali é um ambiente aberto, enfim, com devidos cuidados. E a gente viu, pelo menos os dias que eu vi, não houve aglomeração, né? As pessoas estão indo, fazendo suas compras, indo embora. Isso é bom para os feirantes e é bom para a população também, que tem um alimento que já era apto do palmense, né, de frequentar as feiras e comprar os produtos. Então, eu acho que está uma avaliação positiva dessa abertura aí. O que nos também garante também olhar para as outras 2 feiras. Alguns falam, por que não abriram as 3? É porque também precisamos tomar alguns cuidados nas outras 2, como foi feita na 304 Sul, para que a gente tenha segurança que as outras 2 também possam funcionar. E a nossa visão de futuro é que sim, que ela volte a funcionar. Isso num prazo de tempo curto até? Como que é? Até um prazo de tempo curto, né? A partir do momento que a gente conseguir corrigir algumas coisas, como o lavatório e a dinâmica da feira lá, a gente pode também liberar essas feiras. Secretário, e os primeiros casos que chegaram ao Palmas, lógico, foi de pessoas que viajaram e trouxeram o vírus para cá. E agora nós já começamos a ver registro de transmissão comunitária, ou seja, pessoas que não viajaram, que não tiveram contatos com infectados conhecidos. Ou seja, começa a ficar preocupante. Esse é um marco delineador aí da preocupação. Exatamente, Kleber, exatamente essa preocupação. Os primeiros casos todos, ou eles para uma viagem internacional, ou para cidades onde já havia a transmissão comunitária, né? Agora, os últimos casos, e a gente foi conseguindo fazer todas essas associações, os contatos, conseguimos fazer esse controle. Já esses últimos casos, alguns a gente ainda não conseguiu fazer essa associação, né? Então, são pessoas que não viajaram, não tiveram contato com aquele primeiro grupo de pacientes que foram diagnosticados. Então, aí a gente está começando a ver uma mudança desse perfil. Inclusive, uma mudança de perfil que os primeiros casos, a maioria estava centralizado aqui no centro da cidade. E agora a gente já vê esses casos já para a região sul, né? Então, ele sai do núcleo, né, que estava mais centralizado e começa também a espalhar um pouquinho pela cidade, o que nos também é outro motivo de preocupação. É outro problema, quer dizer, na verdade, até assim, mudando até de camada social. Né? Nós vemos ele numa classe média, média alta, e agora, até o doutor Neilton, voltando à entrevista dele, ele mostrava essa preocupação, que na hora que chegar nas camadas mais pobres, que pode ser um problema até maior. É essa leitura que você faz também. Essa leitura exatamente é a mesma do doutor Neilton. Tanto é que, quando a gente viu a primeira ocupação de hospital aqui em Palmas, foi dos hospitais privados, porque era de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, enfim, e agora ele começa, assim, a se espalhar um pouco na cidade, ainda de uma forma que a gente está conseguindo monitorar todos os casos, tentando estabelecer os contatos, mas já é um motivo de preocupação, né? Até então o HGP não tinha pacientes internados, né? E agora nós já temos um paciente lá, enfim. Começa daqui a pouco a rede pública a ser um pouco mais utilizada. Nós vemos, quer dizer, os especialistas têm dito que essa doença vai chegando em ondas. Assim, ela foi com a onda da China,
foi para a Europa, essa onda chegou nos Estados Unidos, agora está chegando aqui na América Latina, e mesmo na América Latina chegou lá em Guayaquil, situação mais preocupante, e agora está São Paulo, Amazonas, onde tem mais trânsito internacional. E agora parece que a leitura que se faz é que essa onda vai começando a entrar para o interior. O que eu quero dizer? Ou seja, esse pico da doença ele não vai se dar ao mesmo tempo em todo o país de uma forma geral. Ou seja, então há uma expectativa de que realmente essa onda chegue e chegue grande aqui também na capital. Como que você vê essa possibilidade, Daniel? A gente espera que não seja essa onda tão grande, sabe, Kleber? A gente tem trabalhado para minimizar isso. Agora, não significa que não vai ter um volume maior de casos. Inclusive, estamos preparando o sistema e esse ganho de tempo, tanto para nós, município, como para o Estado, nos permite ir implementando alguns serviços, organizando a rede, para que, numa eventualidade, como a gente já tem visto no Amazonas, Recife, Fortaleza, enfim, nesses maiores centros, a gente tem uma condição de atender os casos, né? Que a gente não... A gente viu que isso no mundo inteiro foi um descontrole, né? Até países que têm um sistema bem organizado, como a Inglaterra, enfim, eles não conseguiram atender porque é um volume muito grande de casos ao mesmo tempo. Então, sistema nenhum do mundo, a gente já viu isso mundo afora, nenhum estava preparado para suportar esse número de pacientes. Por isso que o isolamento é importante, porque nós vamos adiando e vamos deixando os casos e dentro de uma capacidade que o sistema possa vir a absorver. Mas nós estamos aproveitando esse tempo, saúde a gente tem que trabalhar com várias probabilidades e uma delas é essa que você coloca, da gente ter um volume de casos muito grandes, né? E que a gente possa minimizar esse problema aqui no município. Agora, como isso vai se dar é uma incerteza ainda para todo mundo. Podemos até não ter essa onda alta, mas a gente trabalha sempre com essa possibilidade de ter, né? O sistema de saúde sempre tem que estar o mais preparado possível. Palmas é uma cidade administrativa, então, logicamente, tem um fluxo de gente de todo lugar. É uma sede de uma região metropolitana, você tem várias cidades, digamos, satélite, né, meio próximas, aí não satélite, mas próximas. Isso também é uma preocupação, esse fluxo? Sim, porque assim, nem o município é fechado, né? E esses fluxos, até fluxos de outros estados, o que eu tenho visto é que tenha diminuído um pouco, né? Se bem que nós tivemos alguns casos recentes que isso ainda eram de viagens que a pessoa fez recentemente. Então, e o que a gente tem visto no estado como um todo é que alguns municípios pequenos já começam a ter casos também, né? A doença começa a interiorizar, começou em Palmas, depois Araguaína, que foi, e hoje nós já temos eu não sei ao certo, são 6 ou 7. 8 municípios. Então, a gente já começa a ganhar uma outra dimensão, né? E o que a gente já tem visto em outros estados. Começa a capital, mas depois esse fluxo vai indo para o interior também. É uma onda mesmo, como você falou. Daniel, para a gente encerrar, nós temos uma das possibilidades da gente até, além de controlar essa doença e também da gente discutir a abertura de mercado, é a questão da testagem. Vocês fizeram uma tentativa de comprar 10 mil testes e acabou não dando certo. Como que foi essa história e ainda está no projeto de vocês comprar esses testes para aumentar a testagem aqui na capital? Sim, Kleber. Voltando a esse episódio dos testes, isso virou um comércio que é descontrolado no país, sabe? Gente vendendo para tudo quanto é lado e praticamente ninguém tendo para entregar. Compramos de uma revendedora, né? E compramos não, fizemos a encomenda porque assim, o público, eu só posso trabalhar com aquilo que é concreto. Tivemos inclusive propostas de pagamento antecipado. O sistema público ele não trabalha dessa forma, né? Eu preciso empenhar, a empresa recebe o empenho, entrega o produto e assim eu faço o pagamento. Então, essa empresa que importou acabou tendo os produtos não liberados, né? Mas nós não tínhamos feito montado processo, porque estávamos aguardando a chegada disso para fazer o trâmite legal de montagem de processo, enfim, tudo dentro da legalidade.
Mas a questão dos testes, a gente fez a aquisição por uma empresa que vende já para o nosso laboratório, né? Ela está tramitando. A possibilidade de entrega é agora, para a próxima semana, e aí sim nós vamos fazer uma grande testagem no município de Palmas, que isso também nos dá uma segurança até para tomar algumas medidas de liberação do comércio, né? De já ter feito 440 testes. Então, e 440 testes para as pessoas que eram sintomáticas, que eram contatos de casos. Então, se fosse para ter um volume grande de casos, também dentro desse universo de 440 testes, que é PCR, que ele é 99,9% de confiabilidade, que é feito lá no LACEN, a gente já teria um volume maior de casos. E também os hospitais estariam demonstrando isso. Mas, independente disso, nós vamos fazer a testagem, né? A semana que vem nós já temos também uma quantidade de teste rápido, vamos começar a fazer, para a gente ter um cenário um pouco maior, independente de ser sintomático ou assintomático, porque, como a gente sabe, a maioria dos casos são assintomáticos. Então, a questão de fazer só no sintomático não significa que o assintomático também não tem. Ele pode não ter manifestado a doença, mas ele transmite, né? Então, nós queremos ter esse cenário ampliado em todas as regiões da cidade, e aí vai nos dar um mapeamento um pouco mais preciso e tomarmos medidas mais voltadas para essa realidade da população. Daniel, outra coisa, vocês colocam no boletim de vocês o número de casos notificados e descartados, só para a gente entender bem isso. O que são exatamente esses casos notificados? Eles são necessariamente suspeitos ou não? Todos os pacientes que procuram as nossas unidades e que têm um diagnóstico de uma síndrome gripal, independente de qual seja, a gente notifica, né? A gente diz até que a gente peca pelo excesso, a gente notifica todos. Por quê? Porque mesmo uma gripe simples, ela pode vir a ser o coronavírus. Então, a gente faz toda a notificação de qualquer síndrome gripal que apareça em qualquer unidade, quer seja pronto atendimento, centro de saúde da comunidade. Não necessariamente a gente vai fazer uma testagem desta pessoa. Porque o LACEN, ele tem um protocolo do que a gente pode encaminhar. Então, tem lá o protocolo. Então, dentro desse protocolo, nós fazemos a coleta do SWAB e encaminhamos para o LACEN. O restante, a gente faz o monitoramento desses casos. Então, nós temos uma equipe aqui, que a gente chama Unidade de Resposta Rápida, ela liga todo dia para esses casos notificados, fala, olha, como que você está? Piorou, melhorou? Então, a gente vai monitorando. E se tiver uma leve piora ou uma piora, a gente orienta a procurar a unidade e seguir o fluxo, e aí sim a gente vai fazer a coleta. Com a testagem rápida que a gente vai inserir na rede, aí sim nós vamos poder, inclusive para esse, poder fazer uma ampliação. Agora, o teste rápido, ele tem uma limitação. Se não for a partir do 7º, 8º dia, ele pode dar um negativo de algo que seja positivo. Então, não adianta uma pessoa que começou o sintoma, vou fazer um teste rápido, ele possivelmente vai dar negativo, porque ele começa a gerar anticorpos mais no 7º, 8º dia, porque o teste rápido trabalha com o anticorpo. Já o teste suave, a gente trabalha com o vírus. Então, o vírus, desde o primeiro dia que a pessoa foi contaminada, a gente já consegue identificar. No caso do paciente que está com sintomas e vai fazer o teste rápido, se não for no 7º, 8º, ele vai ser ineficaz, né? Então, a gente tem que saber a utilidade de cada teste, né? O SWAB vai continuar sendo feito, porque é o melhor exame que tem, a gente fala que é o padrão ouro. Agora, o teste rápido nos ajuda a fazer um mapeamento da cidade, identificar os casos mesmo assintomáticos, para a gente poder ir isolando as pessoas para poder não contaminar outras, né? Então, essa é a utilidade da testagem rápida que a gente vai começar a implantar no município. Certo. O governo do estado está falando de colocar um hospital de campanha aqui em Palmas, Gurupi e Araguaína. Você acha importante? Você acha que é necessário fazer essa ação aqui, colocar esse hospital de campanha? Assim,
se a gente olhar o cenário epidemiológico de hoje, todo mundo vai falar que a resposta é não. Né? Agora, a gente não sabe a evolução da doença, como ela vai ser. E também não adianta a gente esperar ter um grande número de casos para ir montar o hospital. Né? Então, eu acho que é uma medida acertada do Estado, a gente ter essa retaguarda. Se for necessário no futuro o HGP ou as outras unidades hospitalares estaduais não der conta, a gente tem um lugar para a gente poder atender esses usuários. E a gente tem visto nos municípios mais afetados que quase todos eles têm um hospital de campanha e todos eles cheios, lotados. Mas esse hospital de campanha ele precisa ter uma estrutura mínima que garanta o atendimento adequado, né? Tem que ter respirador. Boa parte dos pacientes é clínico, então um leito clínico resolve, mas uma boa parte precisa do respirador, que sem ele, inclusive com ele, né, o prognóstico da doença é difícil, são 3 semanas em média de internação, então quando a gente fala tem 17 respiradores, 20 respiradores, mas em média, a gente já viu isso em outros lugares do mundo e aqui no país também, é de 2 a 3 semanas em um respirador. Então, a gente consegue atender muito pouco, né? Então, teria que ter um volume maior de respiradores, de um aparato tecnológico para a gente conseguir, se tiver um volume grande de casos, atender adequadamente esses pacientes para que a gente tenha aí a possibilidade de ter o menor número de óbitos possíveis aqui. Secretário, se essa onda realmente chegar, ela é esperada para quando? Vocês têm uma projeção de quando poderia ter um aumento significativo de casos aqui no estado, em Palmas? Não tem esse prognóstico, né? A gente já viu o próprio Ministério falando que a onda até o final de abril, aí agora já estão falando que a onda até o final de maio. Ele é muito, muito relativo, é instável, depende das medidas, do isolamento ou não. Né? O comportamento da população, mesmo com a liberação de parte do comércio ou indústria, enfim, se as pessoas tomarem as medidas adequadas de proteção, de usar máscara, cuidado na lavagem das mãos, enfim, isso também retarda a propagação da doença, né? Então, é difícil a gente precisar isso, se vai ser no final de maio. Agora, como eu falei no início da entrevista, os dados nossos já apontam um aumento do número de casos. Ele já vem apontando isso. Agora, se isso vai ter um ciclo muito alto ou não, aí o futuro e até a testagem que a gente vai iniciar, isso vai nos fortalecer até para ter um prognóstico um pouco maior. Ou seja, a orientação, então, nesse momento ainda é ficar em casa, isolamento social o máximo que puder e o uso da máscara quando sair, né? O uso da máscara, cuidado na lavagem das mãos, né? Sempre ou lavar com água e sabão mesmo, ou álcool gel, enfim. Tomar todas as medidas e sair o menor possível de casa, né? Aqueles que podem, é lógico, tem os que já voltaram a trabalhar, enfim, mas que em cada ambiente de trabalho as pessoas se protejam, o empresário também propicia ao seu trabalhador os equipamentos necessários para que ele desenvolva bem o seu trabalho e se proteja também, né? Então, é isso que a gente tem pedido, orientado a população, e à medida aí do avançar da doença e daquilo que a gente for constatando, né, nós temos um boletim diário que a gente divulga, todos os nossos dados são públicos, então a gente vai estar orientando a população da melhor forma de se portar. E se necessário, ou mesmo a gente liberar e tiver a necessidade de retornar, né, a prefeita já tem colocado isso, ela que talvez tenha um ônus político enorme com as decisões, né, talvez ela seja uma das mais prejudicadas, apesar de falarem ao contrário, mas ela não tem medido esforços, sabe, Kleber? Então, se tiver que tomar medidas mais duras, ela vai tomar, mas se puder também liberar o comércio dentro de algo que seja aceitável, seja responsável, isso a gente vai fazer, né? Então, para a população tomar os devidos cuidados, que a gente está aqui por trás tentando fazer o melhor trabalho possível e minimizar esse problema que é mundial, né? Não seria diferente aqui no Tocantins,
mas que a gente consiga ter um cenário um pouco melhor do que a gente tem visto por aí. Na Câmara, alguns vereadores questionam muito os gastos em relação ao combate. Como que o senhor avalia? Hoje, esses dados estão sendo colocados no portal da transparência. Como que está a questão de transparência desses gastos e a utilização dos recursos suficientes que vocês têm recebido para fazer esse enfrentamento? Assim, todos os nossos dados, Kleber, eles são públicos, estão na transparência e estão no SICAP, do Tribunal de Contas. Então, tudo é auditado conforme a gente vai fazendo, todo o trâmite normal. Se fala, se gastou 8 milhões, mas é uma compra que dá para 4 meses, 3, 4 meses. Não significa que eu comprei e já gastou, né? A forma como se coloca dá a impressão que eu gastei a secretaria gastou 8 milhões em 40 dias. Não é isso. A gente fez uma programação de compras, de medicamento, de material de proteção. É público que esses equipamentos, o preço é o mercado que está regulando preço altíssimo. A gente tem que fornecer insumos para toda a prefeitura, isso está no decreto. Então, falar assim, a prefeitura está gastando mais equipamentos de proteção. É verdade, estamos gastando mais, porque estamos protegendo não só os trabalhadores da saúde, mas de todas as secretarias do município. Né? O uso que antes era um pouco mais restrito nas unidades, a parte administrativa não usava equipamento, vacina não usava máscara, que eu estou dizendo. E hoje todos na unidade usam, e são algumas máscaras mais simples, outras máscaras mais complexas, aí 95, enfim. O consumo aumentou muito, e além do consumo ter aumentado muito, nós temos as outras secretarias do município que a gente tem que oferecer. E além disso, toda a medicação que a gente vai precisar, não tem um medicamento específico para coronavírus, é fato, não tem, mas nós temos, as pessoas são medicadas com antitérmicos, enfim, antibióticos, toda a medicação, além dos pacientes crônicos, né, pacientes respiratórios, hipertensos, diabéticos, nós precisamos manter esses pacientes totalmente controlados, né? Ele é um grupo de risco, apesar do movimento das unidades terem diminuído, isso é um fato, as pessoas estão com receio de ir para as unidades de aglomeração de pessoas, tanto nas UPAs como no centro de saúde da comunidade, mas as pessoas, os pacientes crônicos, eles continuam procurando nossas unidades, pegando a sua insulina, medicação, os hipertensos, os asmáticos, enfim, todos os pacientes respiratórios, e a gente tomou esse cuidado justamente de ter toda a medicação para que esses pacientes estejam totalmente controlados e poder ficar no isolamento e cuidado que ele merece. Né? Então, assim, o fato da gente ter feito diversos processos, isso é natural da administração. A gente faz uma compra, mas não é para aquele mês, é para uma sequência de meses, justamente para não ficar fracionando a licitação. Inclusive, temos novos processos que estão em andamento para poder melhorar dos testes e de outras estruturas que nós vamos precisar para poder ter um atendimento adequado. Então, foi criado um orçamento especial para isso, e é dentro desse orçamento que nós estamos fazendo nosso processo de compra, mas totalmente transparente, publicado no Diário Oficial, transparência do município, e no SICAP, que é o sistema do Tribunal de Contas. Então, nossos dados são públicos e não temos nada para esconder da população, muito pelo contrário, né? Estamos dizendo que estamos cuidando de todos. Tá certo, então, olha, foi muito bom falar com o secretário Daniel Zemuner. Secretário, muito obrigado e boa sorte nesse trabalho aí. Espero que a gente logo esteja saindo dessa situação difícil que nos encontramos. Ok, obrigado, Kleber, pelo convite. Estamos aqui sempre à disposição. É isso, pessoal, e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.